Olá, povo de Deus, bom dia, boa tarde, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Gente, eu resolvi fazer esse vídeo hoje explicando duas situações. Tem gente pregando aí, através da internet, que Deus não habita em templo feito por mão humana. Tá certo. Só que a pessoa não explica. A explicação dele tá errada. Ele está tirando você de ir para a igreja. E igreja não é templo. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho o que é templo. Tá? Jesus, ele disse para os apóstolos, no livro no Evangelho de São João, né? Ele disse aqui, ó: os judeus interpelaram então dizendo: que sinal nos mostra para agir assim? Jesus respondeu: destruirei este templo e em 3 dias edificarei outro. Está em João, versículo 18 a 19. Capítulo 2, versículo 18 e 19, que está essa passagem. Bom, aqui nós vamos aqui, ó, no capítulo 3 de 1 Coríntios, aonde Paulo disse: não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios também, no versículo 19, está escrito: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que está em vós e que recebeste de Deus? E, portanto, não pertence a vós mesmo. Alguém pagou um preço alto pelo vosso resgate. Glorificai a Deus, portanto, em vosso corpo. Olha aí. Então, voltando lá no capítulo 16 de São Mateus, tá? No capítulo 16 de São Mateus, aonde Jesus diga para Pedro, ó, capítulo 16, versículo de 13 a 20. Eu vou ler só o versículo aonde Jesus fala com Pedro. Que Pedro responde a pergunta que Jesus faz. Vocês podem ler o texto todo, né? Capítulo 16, versículo de 13 a 20. Mas eu vou só ver um versículo que diz aqui, ó, que Pedro responde a pergunta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus responde: bem-aventurado és tu, Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas sim o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja é igreja, templo é templo. Ou seja, do Novo Testamento para cá não existe templo feito por mão humana, e sim feito por mão de Deus, que somos nós, tá? Por isso Deus habita em nós, que somos o templo dele. E esse templo precisa ser sagrado, santificado. Por isso nós temos a necessidade de confessar os nossos pecados diariamente, para que esse templo não seja contaminado com o pecado. Nós erramos? Erramos. Mas nós precisamos fugir do erro e combater o erro. Voltando lá no questionamento que o cara está fazendo.
ele disse, não habite, Deus não habita em templo feito por mão humana. Só que ele está querendo tirar você da igreja. Por que existe a igreja? Jesus deixou a igreja para quê? Para nos ensinar o caminho dele. Ó, é duas situações, templo e igreja. A igreja é para nos ensinar o caminho de Jesus. Ou seja, evangelizar as pessoas. Então ele prepara os servos, né, que são os apóstolos, padre, bispo, né, que os bispos hoje estão no lugar dos apóstolos, são preparados para nos evangelizar na igreja. E essa igreja não é casa, a igreja somos nós. Tá? Então a igreja é viva. Então são tratados capela, paróquia, santuário, essas construção grande que existe. Tá? Mas o nome igreja, igreja somos nós. Então há várias paróquias, há várias comunidades que são ligados em um corpo só que é a igreja. Tá? Então, voltando aí no templo, você, eu, todo ser humano é templo do Espírito Santo. E se nós não aceitar esse templo no nosso corpo, nós somos destruídos, nós mesmos se destrói. Porque Deus não destrói nós mesmos que se destrói. Tá? Por que nós vamos para o inferno? A escolha é nossa. Se quer ir para o inferno ou se quer ir para Deus. Deus não leva nós para o inferno. É as nossas escolhas que faz nós pegar o caminho errado. Tá? Então vocês vão ver essa pessoa tentando tirar vocês da igreja com essa pregação. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. A igreja não é templo. O templo está no nosso corpo. E como Deus habita nesse corpo, através da Eucaristia. Então, nós recebemos o Deus vivo no nosso corpo, através da Eucaristia. Por isso, nós temos que ter o maior cuidado para não deixar esse templo cair em pecado. Ele precisa ser santificado. Precisa ser santo. Porque Jesus não vai habitar em um templo pecador. Tá? Ele construiu esse templo em nós para nós ter a facilidade de estar encontrando com ele pessoalmente. Tá beleza? Amém, meus irmãos? E novamente eu peço a vocês para me ajudar a divulgar esse trabalho desse canal, tá? Passe para os seus amigos, para os seus conhecidos, pessoas que vocês sabem que está precisando de ouvir essas mensagens, tá? Pede para ser membro do canal, que assim vocês estão me ajudando a evangelizar, tá bem? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Voltando aí os versículos, porque parece que eu não falei tudo. Aonde está a igreja? Capítulo 16 de São Mateus, versículo de 13 a 20. Aonde fala do templo? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 17. Para vocês procurar na Bíblia e ler, para que assim vocês peguem um conhecimento na Bíblia. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. E um abraço a todos vocês. Deus abençoe.